Bem-vindo ao Contato Celebração, nosso encontro como igreja através da mídia. O momento quando nós paramos para nos reunirmos à volta da palavra e da oração. Prazer em recebê-lo nesse contato. Vamos então ouvir a palavra do Senhor. O que ela tem para falar a você e a mim no meio desse tempo especial que vivemos. Tantas questões estão diante de nós, questões normais já da vida e outras novas que surgem durante esta pandemia. A palavra do Senhor para você em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. E o nosso foco está no verso 16. Evangelho de Lucas 5:16. A narrativa aqui diz neste verso o seguinte: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Para apreciarmos o que está aqui nesse versículo de forma mais completa, é preciso que olhemos o contexto. Vamos ler então o texto mais amplo, o que vem antes e um pouco do que vem depois. Ouça a palavra do Senhor. Começando com o verso 12 no capítulo 5 de Lucas. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o trouxeram em sua maca, ou baixaram-no em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Aí está então no verso 16 dizendo que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Antes temos esse momento no ministério de Jesus, quando então ele é procurado por multidões para ouvi-lo e para serem curados. E depois há esse momento de um embate de Jesus com os fariseus e mestres da lei, que dizem que ele está blasfemando. Por quê? Ele perdoou pecados. Perdoar pecados é prerrogativa de Deus. Jesus então se faz aqui igual a Deus, como ele era realmente. Isto os choca. Como eles não o aceitavam como Deus, disseram blasfemo. Bem, então
Primeiro, um momento de grande popularidade e depois um momento de embate. E no meio aqui, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Solidão cósmica é uma expressão, duas palavras que procura definir um fenômeno muito comum nos nossos dias. Vivemos na sociedade ocidental um momento mais focado na urbanização e a vida então muito próxima um do outro. Grandes cidades são famosas, conhecidas com população de milhões. E no meio dessa aglomeração, o indivíduo cercado de milhões, muitas vezes numa grande metrópole do mundo, diz enfrentar uma profunda solidão. Mora num prédio, num arranha-céu, num apartamento, cercado de tantos outros apartamentos, tanta gente ali, mas sente-se só naquele prédio, sente-se só por dentro, sente-se só na cidade. Solidão cósmica, uma solidão que não é solucionada pelo fato de se estar no meio de muita gente. Então, esse é um drama humano, essa solidão difícil, íntima, intimista e poderíamos dizer então espiritual. Do outro lado, nessa sociedade nossa do frenesi, do estresse, do corre-corre, há propostas para ensinar a pessoa a ficar sozinha, a ir para momentos de um profundo individualismo através do que chamam de meditação, da meditação. E especialmente com uma influência da visão que vem lá da cosmovisão asiática oriental, que é panteísta, e de onde vem a yoga, e essas meditações ensinadas, essas técnicas, você passa por certos lugares, ainda recentemente numa cidade bem maior, vi lá uma clínica, não é, vamos chamar assim, com uma placa que ensinava meditação e estava lá yoga. Enfim, eles ensinam meditação muito baseado na yoga, mas aí há um problema sério porque o fundo disso, ainda que desconheçam, às vezes até quem ensina desconhece, o fundo disso é o panteísmo. Deus é tudo, tudo é Deus, que é um ensino absurdo, totalmente contrário à palavra de Deus. Deus é criador, Senhor de toda a criação, mas Ele não é a criação, Ele é absoluto. Se a criação não existisse, Ele existiria sem essa criação que nós conhecemos. Enfim, o panteísmo, tudo é Deus, Deus é tudo, é um absurdo. E yoga é um esforço para se crescer nessa verdade panteísta. Então o que nós precisamos é voltar a ser um com o todo, desaparecermos da nossa individualidade. Enfim, aí está o mundo hoje. Se de um lado falando em até solidão cósmica, muito falando de solidão nos nossos dias, de outro lado há o ensino do se buscar o lugar solitário, o lugar da meditação. Bem, Jesus Cristo aqui se retira para o lugar solitário. Jesus se retira para o lugar solitário porque ele não tinha um problema de solidão cósmica. Ele aqui, enquanto então homem, Deus encarnado, tem um relacionamento, uma convivência íntima com o Pai. Então, problema de solidão cósmica íntima, Jesus não tinha. Por isso ele podia ir para o lugar solitário. Agora, ele não vai para o lugar solitário para tentar se esvaziar, a fim de sumir a sua pessoa, para ele ser um com o todo, porque Deus é tudo, tudo é Deus. Não. Ele vai para o lugar solitário para se encher da presença de Deus. Deixe-me dizer o seguinte, momento para se ficar um pouco quietinho, e não precisa fazer pose esquisita, como por exemplo de yoga, um lugar quando você fica um pouco parado durante o dia, isso é importante, relaxar o nosso sistema nervoso, inclusive no que se refere ao mental, há um benefício nisso, nesse frenesi, correria dos nossos dias. Mas não é isso que Jesus está fazendo aqui. É uma questão do problema espiritual que não será resolvido com meditações de tentar ficar um pouquinho mais calmo. Mesmo ali,
quando fica um pouquinho mais calmo, o ser humano continua muitas vezes com o problema da sua solidão, suas dificuldades existenciais. Os problemas sérios da vida não serão resolvidos por meditações onde eu tento parar no ar com o meu pensar. Quando eu volto para a realidade, os problemas estão lá. Enfim, Jesus então não está com um problema de solidão cósmica, e nem está buscando momentos de meditação, entre aspas, no sentido de esvaziar-se e deixar de ser quem ele é para se integrar com tudo. Ele está buscando um momento de estar com o Pai. Lugar solitário que precisa estar na sua vida, na vida de todo crente. Você tem na sua vida o lugar solitário. Lugar solitário. O que é esse lugar solitário? Então, segundo as Escrituras, que o crente deve ter na sua vida, é buscar momentos de oração mais concentrada. Eu me apanho muitas vezes durante o dia, diversas vezes orando. Você também, certamente, nos embates da vida, no correr daqui para lá. Mas nós precisamos este momento, este lugar que nos proporciona a condição de oração concentrada. Nós podemos orar com os outros. É muito importante isso, orar com os irmãos, orar com a igreja. Mas há esta experiência de eu estar só, num lugar, numa condição muito apropriada para ter uma oração concentrada. A questão aqui não é que Deus está no lugar solitário. Deus está em todos os lugares conosco. Eu aqui preciso de um lugar de afastamento para que eu não seja distraído e eu me concentre numa oração pessoal, um momento de falar com Deus sobre a minha vida, de forma específica, concentrada. Eu preciso disto, é o que Jesus nos ensina na sua própria experiência. O crente, você, meu irmão, minha irmã, precisa ter um lugar solitário na sua vida. É preciso ter essa disciplina. Que lugar solitário? Aí cada um tem o seu. Eu tenho os meus momentos no meu gabinete, na minha sala. Ali eu tenho minha oportunidade dos lugares solitários, longe de tudo e de todos. Cada um tem o seu lugar, pode encontrar. Mas eu, na minha vida, já tive muitos anos que eu não tinha a minha sala, então eu tinha outros lugares. Enfim, todos nós precisamos. Não é a questão do lugar. Deus não está mais na minha sala, por exemplo. É encontrarmos um lugar que nos dê condição de uma oração mais concentrada e não sermos distraídos pelas coisas. Deus está em todo lugar, está conosco, mas nós precisamos desse lugar solitário. Um lugar, então, quando nós estamos nesta oração mais concentrada. Mas é interessante que aqui Jesus experimenta uma libertação no lugar solitário. Nós lemos aqui no texto que as notícias sobre ele começaram a correr pelas vilas, pelas cidades, e o povo vinha atrás dele. As notícias. Ele pediu para que a pessoa então ali não anunciasse aos outros o que estava acontecendo. Era o chamado segredo messiânico. Não era ainda a hora dele se revelar como o Messias. Era tudo preparatório ainda. Mas a notícia correu e diz aqui que vinham então para ouvi-lo e querendo as curas. O que acontecia naquele momento é que Jesus estava correndo o risco de ser dominado pelas pessoas. E como esta é uma experiência comum a todos nós, as pessoas querem nos dominar. Não somente os que estão muitas vezes próximos de nós, mas aqueles que estão longe, com o fenômeno, por exemplo, da mídia. Há uma luta pelo domínio da nossa mente e pensamento. E temos que tomar muito cuidado com isso. Nem os de perto, nem os de longe podem nos dominar. As multidões estavam agindo de uma forma que, se Jesus não tomasse cuidado, ele estaria dominado por elas. Notícias correram, começaram a vir, então começa a demanda, começa a pressão e começa a cercar, e ele estaria então a serviço delas como elas queriam. Jesus se retirava, diz o texto, um hábito dele, pela força do verbo, e
então se é um hábito, com momentos específicos conforme a necessidade. E aqui neste momento, diante das multidões que vinham para ouvi-los da notícia que corria, Jesus vai orar no lugar solitário, longe das multidões, longe de todo aquele cobrar de que ele fosse isso e fizesse aquilo. De que ele fizesse isso e fosse aquilo. Nós nos relacionamos com as pessoas, precisamos nos relacionar com as pessoas, mas pessoas não podem ser aquelas que nos controlam. Deus deve ser aquele que está no controle. E quando Deus nos controla, nós vamos nos relacionar com as pessoas de uma forma saudável. Sim, há aquelas pessoas em autoridade na nossa vida. Há um lugar para isso e a Bíblia estabelece os limites e como, mas mesmo essa autoridade precisa estar debaixo da direção de Deus. Ninguém deve aceitar uma ação de uma autoridade que fere aquilo que Deus estabelece para aquele relacionamento. Enfim, este libertar-se com Deus estar no controle. Jesus retirou-se para orar, para esse momento de libertação. Mas também Jesus está descentralizando aqui o sucesso. Sucesso, palavra terrível, que quer nos consumir. Vivemos no mundo do sucesso. É-nos oferecido todo tipo de meios e caminhos de sucesso. O que mais marca as propagandas das escolas particulares, porque as públicas não fazem propaganda, é uma outra experiência, mas as particulares, o que mais marca é que elas prometem que você e seu filho vão experimentar o sucesso através daquela escola. A venda do sucesso que já domina até a educação. E o sucesso particularmente de entrar para as melhores universidades, faculdades, etc. Mas não é só a escola, está por aí, por todo lugar. No ambiente de trabalho, os treinamentos, os seminários profissionais, tudo para vender o sucesso. Jesus aqui é procurado por multidões. Sabe o que é isso? Chegou a hora do sucesso, da popularidade, de estar no topo segundo os valores, dimensões humanas. Mas Jesus retirava-se para um lugar solitário e orava. Jesus está ali descentralizando o sucesso do ponto de vista humano. Jesus vem como servo sofredor e sofre, mas vem da glória. E depois de sofrer, ressuscitar, volta para a glória. Como Deus, então, Ele tem toda a glória. E é devido que todos nós, seres humanos, demos a Ele toda a glória. Essa é uma outra história, glorificar a Deus. Aqui é o perigo de virar todo um jogo humano de sucesso, popularidade. Jesus se retirava para o lugar solitário, longe das multidões, longe de atingir o sucesso. Jesus chegava nas multidões, vai em frente, agora é a hora de captar mais, agora é a hora de crescer mais likes aí no seu Twitter, no seu Instagram, seja lá o que for, mais popularidade. Jesus retirava-se para o lugar solitário, onde não tinha acesso à internet, onde ele não estava conectado, lugar solitário, e orava. Meu irmão, minha irmã, você vai ser mais feliz se você não habitar na busca da popularidade, especialmente na mídia hoje em dia. Acesso, problema para todo mundo. Vá para o lugar solitário, ore. Não centralize o sucesso na sua vida. Centralize o Senhor e você vai ser mais abençoado e feliz. Mas o sucesso também na área profissional, status social, sucesso. Procurar o progresso na vida, usando como uma forma de usar bem as habilidades e oportunidades que Deus nos dá, é bíblico. E devemos fazer isto. Mas isto nunca pode ser o centro da minha vida e da sua. O sucesso. O sucesso é uma decorrência do reconhecer a presença de Deus na minha vida, a bênção, a oportunidade que Ele me dá, e eu estar usando bem o que Ele me dá.
então Deus acima de tudo. Para isso é preciso lugar solitário. Quando eu acerto com Deus que a minha vida é dele e que sucesso para mim é estar com ele e não as multidões, não quanto eu tenho, quanto olham para mim de importância, quanto sou reconhecido, quanto acima de todos eu estou pelo o meu galgar de novas posições econômicas, profissionais, sociais, não quanto eu tenho na internet de seguidores. Aliás, hoje isso pragueja grande parte do mundo evangélico, dos chamados ministérios. Tudo virou uma corrida de sucesso midiático de internet. Que tristeza vermos isso dominando. Líderes, até com a doutrina sadia ortodoxa, estão aí na corrida por construir seguidores na internet. Essa é a grande luta, desafio deles. A descentralizar o sucesso. Retirar-se para lugar solitário. Oração concentrada que nos liberta do domínio das pessoas e descentraliza o sucesso, porque ali eu oro sozinho, sondando meu coração e colocando Deus acima de tudo. Aí está então Jesus Cristo nesse retirar para orar. E Jesus está vivendo um momento como? Um momento que é muito comum a nós nesses dias, a você e a mim. Um momento de grande ocupação, demanda, ele está sendo exigido. Qual é a nossa palavra nos nossos dias? Estresse. Sermos puxados de todos os lados, tem mais isso e mais aquilo para fazer e ser feito, eu preciso realizar, e a vida não para, é uma roda viva. Jesus está nesse momento. Multidões, demandas, querem ouvi-los, querem ver a obra dele. E Jesus, então, responde ao estresse, responde à ocupação, como? Retirando-se para o lugar solitário e orava. Deixe-me voltar ao ponto novamente de que descansar nós precisamos também, isso é fato. A Bíblia nos ensina o conceito de descanso com a ideia do sábado, a doutrina sabática. Precisamos de tempo de recuperação. E quando vamos para um lugar de descanso, ficamos quietos, damos uma parada no pensar em tantas coisas e ficamos com o nosso corpo ali sentado, deitado, seja como for, eu já falei sobre isso, não precisa ser posições esquisitas, simplesmente parar de descansar faz um bem, isso para nós, precisamos ter isso de tempo em tempo, esse tratamento físico, mas isso não é suficiente para as demandas do Espírito, as questões fundamentais, os anseios espirituais, existenciais nossos. Jesus aqui, quando busca o lugar solitário, não é simplesmente para meditação, como se fala em nossos dias. Aliás, então, deixe-me frisar, é tempo não de meditação, porque aí vamos ser remetidos para essas ideias pagãs aí do panteísmo, mas mesmo ficar quietos um pouco faz bem, precisamos ter em nossas vidas. Mas Jesus aqui está buscando mais do que isso. Buscava lugar solitário, retirava-se para o lugar solitário, uma disciplina, cortava com tudo e saía para um lugar onde nada iria incomodá-lo, para uma oração concentrada, e ali então orava, no meio de toda a demanda, do estresse, da ocupação. Queremos isso, queremos mais aquilo, queremos ouvi-lo, queremos ver as obras dele. Jesus vem para cá, Jesus vai para lá, olha a agenda, está todo mundo pedindo que você visite a cidade, a vila deles, e o calendário está cheio, que coisa tremenda. Jesus para com tudo, mas Jesus não tem pressa. Como é que você vai para o lugar solitário se há tanto por fazer? Estão querendo ouvi-lo? Sim, havia momentos que ouviriam Jesus, mas havia um momento também que essa pressa não é o que ditava tudo.
Como é que Jesus respondia então ao estresse, às demandas, às exigências à nossa volta, à volta dele? Retirava-se para o lugar solitário e orava. E orava. Sabe? Deus tem tudo sob controle. Deus tem lugar e a hora para tudo. Não somos nós que, girando a roda viva da vida, cada vez mais acelerados, que vamos resolver tudo e fazer tudo acontecer. Precisamos parar, nos retirar da solitária para orar e verificarmos que isso está em ordem ao nosso coração. E que nós podemos dizer, eu tenho um limite. Deus sabe, Deus me criou, Deus, qual é a forma saudável de viver a vida, porque senão vou ser consumido, vou me arrebentar até a minha saúde, nessa roda viva, nesse estresse todo. Como é que Jesus trazia saúde para essa roda viva? Retirava-se para o lugar solitário e orava. Mas é interessante ver que, depois de Lucas dizer isso na sua narrativa aqui no Evangelho, Jesus se retirava para orar em lugares solitários. Ele conta sobre Jesus ir a uma casa, estar ensinando, e chega ali o pessoal com um paralítico e quer que Jesus o cure. E a casa está cheia, não tem como entrar com a maca ali dele, e eles acabam baixando esse homem pelo telhado e desce até Jesus, e Jesus tem este homem paralítico ali, eles trouxeram para que ele seja curado. Antes de Jesus lidar com questão de saúde, estado físico do homem, Jesus disse para ele, os seus pecados estão perdoados. Jesus veio primeiramente para isso, tudo o resto vai depender disto. E as nossas curas, nossas enfermidades plenas, dependem disso. Elas vão acontecer quando estivermos glorificados na glória, na presença de Deus, e só vamos chegar lá se os pecados forem perdoados primeiro. As curas definitivas, reais, que se darão na eternidade, exigem que o pecado seja perdoado. Os teus pecados são perdoados, mas isto é prerrogativa de Deus. E ali estavam, já diz Lucas no início da narrativa desta parte, logo depois do verso 16, no verso 17, que fariseus e mestres da lei estavam por perto de Jesus, olhando, observando, incomodados com ele. E aí então, quando Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, eles começam a pensar que blasfêmia. Mas eles teriam razão, se Jesus Cristo não é Deus conosco, Deus encarnado, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Realmente, nenhum de nós, nenhum ser humano pode dizer os teus pecados são perdoados. Isso é prerrogativa de Deus somente. Então eles estariam certos se Jesus não é o Senhor dos senhores, Deus eterno, aquele que Colossenses diz, nada do que foi feito se fez sem ele. Mas eles estavam errados porque Jesus Cristo é Deus conosco. Jesus Cristo não era um equivocado, não falou uma tolice. E se ele falou, então esqueçamos Jesus Cristo, porque foi uma das piores colocações que um ser humano poderia fazer, teus pecados estão perdoados. Mas ele era quem ele era, Deus conosco. Bem, aí está o começo dos embates de Jesus. Isto haveria de levá-lo à cruz. Essa animosidade haveria de crescer, ia se dar num confronto em Jerusalém, prisão e morte. Antes disto, Jesus se retirava de lugares solitários e orava. Jesus estava preparado para os embates e os desafios. Por quê? Porque ele sempre se retirava para lugares solitários e orava. Embates na vida vêm, e vem muitas vezes de surpresa. Nós não sabemos ao começar um dia o que aquele dia vai nos apresentar. Como podemos estar preparados para os desafios e embates da vida? Como podemos? Tendo o hábito, como Jesus, de se retirar para o lugar solitário e orar. Retirava-se para o lugar solitário e orava. Se não fazemos assim, quando surgir o embate, a oposição, o desafio, haveremos de ter problemas terríveis, porque não estamos fortalecidos no andar com Deus, na presença de Deus. Prepare-se
para os desafios, para os embates, com a oração. Aí está Jesus Cristo, nessa experiência do viver enquanto homem em oração. O hábito de retirar-se para lugares solitários e orar. Isso acontece na sua vida. Você tem o seu lugar solitário ou lugares solitários na sua vida. Lugares solitários para o quê? Porque você é um antissocial, não quer ninguém. Não. Há aqueles que têm esse problema também. Não é isso. Para orar, especificamente. É um lugar solitário, especial, específico, fundamental na vida do crente. É o que Jesus nos ensina pela sua atitude, experiência e hábito. Que Deus possa esclarecer a palavra dele na sua vida. E cada um de nós, você que me ouve, possa ser marcado pelo hábito, o retirar-se constantemente para o lugar solitário e orar. Que seja assim na sua vida. Esse é um segredo do caminhar com Deus em Cristo neste mundo. Que esse segredo não falte à sua vida, porque ele é fundamental. É um segredo de vitória, de vida saudável, espiritualmente falando, e forma então sábia, divinamente sábia de viver neste mundo. Momentos com Deus regularmente, momentos específicos seus na sua individualidade. Que você seja a pessoa do lugar solitário, da oração, e tenha uma vida mais abençoada com Deus. Mas a Bíblia também nos ensina a oração juntos, uns com os outros. Ela nos envia a isto também. E vamos a esta outra experiência necessária em nossas vidas de orarmos juntos como povo de Deus. Jesus orou com seus discípulos. Também, não faltou isto na vida dele. Vamos nós também orarmos agora. Vamos buscar a presença de Deus em oração. Chegamos à tua presença, Senhor, totalmente conscientes da nossa carência de ti. E nessa carência nós te louvamos porque o Senhor abriu as portas da tua presença para nós, na mediação suficiente e plena de Jesus Cristo, que através da morte dele na cruz, perdoa graciosamente todo o nosso pecado. E no quebrantamento, arrependimento, e nos abrigarmos então nos méritos dele na cruz por nós, conforme a tua palavra nos diz, temos o acesso à tua presença. Louvado seja o teu nome pelo teu grande resgate e salvação, por esta reconciliação em Cristo contigo. Podemos chegar à tua presença agora e abrirmos nosso coração, nossa mente diante do Senhor. Então trazemos, Senhor, nossas vidas diante do Senhor. Oro agora pelo meu irmão, pela minha irmã. Fortalece, Senhor, cada um no andar contigo neste mundo difícil, desafiador, em particular desafiador para a nossa fé em Cristo. Que cada um de nós possa ser marcado por aquilo que a tua palavra nos diz e ouvimos nesta noite. E cada um, Senhor, possa estar te buscando de uma forma muito íntima, concentrada e intensa. Que o lugar solitário da oração seja uma realidade na vida de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs. E que eles possam estar muito perto do Senhor assim no dia a dia, no lugar solitário da oração cada dia. Que o coração deles esteja te buscando, Senhor, se derramando na tua presença todos os dias. Fortalece, Senhor, cada um. Que eles possam estar muito perto do Senhor e sempre preparados para andar neste mundo, fortalecidos por ti, olhando para a tua pessoa, clamando por ti cada momento. Fortalece cada um de nós assim, Senhor. E então, fortalece o meu irmão abatido, a minha irmã abatida, ao meu irmão, a minha irmã que sofre algum embate difícil, quem sabe na saúde, quem sabe na área material, quem sabe na área relacional. Visita, Senhor, essa necessidade com teu poder e graça. Olha para o meu irmão, minha irmã, envia o toque da tua mão graciosa, dê a cura,
Restaura o relacionamento, dá humildade, quebrantamento ali, e uma busca da tua vontade e direção. Muda, Senhor, atitudes. Muda o orgulho, quebra o orgulho. Cuida, Senhor, da necessidade material. E dá descanso a todos enquanto o Senhor opera o caminho e a tua vontade na vida de cada um de nós. Fica então, Senhor, comigo, fica com meu irmão, com a minha irmã, segundo as nossas necessidades, e sustenta a fé, Senhor, sustenta a fé do meu irmão, da minha irmã, que não haja um esfriar, um desfalecer, especialmente nesses tempos quando temos tanta interrupção de estarmos juntos como teu povo, como a tua palavra ordena, de cultuarmos juntos. Ó Deus, que nessa separação o diabo não encontre guarida em nenhum coração, seja o pecado, seja a frieza da fé, mas que todos possam prevalecer sobre esta hora. Senhor, fortalece a fé do meu irmão, da minha irmã. Aviva, Senhor, que cada um esteja vigilante, te buscando, sabendo que o diabo anda ao redor como um leão procurando a quem tragar. Mantém meu irmão, minha irmã alerta, Senhor, fortalece a fé de cada um. E assim fortalece a tua igreja, a todos nós como teu povo, desta comunidade tua, deste ministério. Senhor, oramos pela nossa igreja, que o Senhor continue a sustentar a tua obra aqui, a dar-nos a tua direção, a enviar aquilo que for necessário financeiramente, a capacitar-nos com habilidades e dons, e que a tua igreja possa avançar e avançar, e continuar sendo a voz da tua esperança em Cristo para um mundo vazio e perdido, esperança para um mundo em meio às incertezas e finitudes, limitações humanas. A tua igreja continue a falar do teu amor, da tua glória em Cristo. Sustenta então este ministério, sustenta todos nós como igreja, Senhor, e que possamos cumprir o mandato que o Senhor tem para nós aqui, e possamos experimentar ainda muito mais do que o Senhor tem para nós como igreja nos anos à frente. Leva-nos, Senhor, como teu povo, para prevalecermos e avançarmos para a tua glória e bênção das nossas vidas e famílias. É a nossa oração em Cristo Jesus. Você já foi fiel na sua contribuição neste mês? Deus está suprindo o seu mês? Então não esqueça de responder em gratidão e em dependência do Senhor, que Ele continue a abrir portas para você cada mês, para o sustento seu e da sua casa. Então entregue o seu dízimo online, é muito fácil de fazer, diversas formas, pelo Pix da igreja. Se tiver dúvidas, é só telefonar para a secretaria da igreja e você recebe toda a orientação. Então faça a sua oferta, seu dízimo. Vamos ter o mês de março, um mês vitorioso também financeiramente neste ministério, nesta igreja, para a glória de Deus, através da nossa gratidão e através daquilo que o ministério haverá de continuar fazendo. Enfim, seja fiel na contribuição. Que Deus lhe dê um resto de semana abençoado na companhia dEle, então, em todos os seus caminhos, em todos os seus momentos. Graça e paz em Cristo Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão calmo, ensina em amor. Ele é tão manso,
cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão calmo, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão calmo, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra,